Olá, gente, que bom tê-los por aqui. Eu, Ana Paula, CEO do Chá das Síndicas, estou aqui hoje e vocês sabem muito bem, né? Não poderia faltar a segurança. A gente, infelizmente, tem que falar da segurança. E aí eu vim de outro estado e as pessoas perguntando como que está a segurança lá no Rio de Janeiro. Porque muitas das vezes, dentro do condomínio, a gente só se preocupa com a segurança do portão para dentro. Só que do portão para dentro, da maioria das vezes, a gente conhece a pessoa que está infringindo a regra. Agora, do portão para fora, a gente não conhece. A gente não sabe quem é. A gente pega essa responsabilidade e coloca muito no poder público. Mas será que a gente pode contribuir? Então, eu, Ana Paula, CEO do Chá das Síndicas, buscando empresas que têm diferencial, encontrei uma empresa que vai trazer esse diferencial para a gente e convidei ele, claro, para poder ser o nosso patrocinador e vir para esse podcast para tirar nossas dúvidas. A gente tem muitas dúvidas, a gente tem muita coisa para perguntar, a gente quer saber. Será que isso pode realmente ser agregado à nossa previsão orçamentária? Será que realmente funciona? Então, eu e você vamos tirar a dúvida agora no podcast. Então, pega a sua cadeira, sente aí e... Rafael, boa tarde. Obrigado por atender o nosso pedido. Imagina. Eu quero que você me fale um pouquinho qual é o diferencial da CoSecurity? Então, Ana, pergunta importantíssima, porque hoje, a nível Brasil, nós temos mais de 60 empresas, né, que instalam totens de segurança. E a CoSecurity tem muitos diferenciais com relação à concorrência. Primeiro, o nome já diz, é Código de Colaboração e Security de Segurança. E é segurança colaborativa de verdade. Colaborativa porque um totem se comunica com o outro, uma câmera se comunica com a outra, e o nosso intuito é trazer para os clientes do Rio de Janeiro malha, capilaridade e rastreabilidade. A gente entende que um crime ele não começa e termina no mesmo lugar. Hoje um bandido, por exemplo, ele tem cota para assalto, então ele comete um crime numa rua e repete o mesmo crime numa outra rua e depois vai para o outro quarteirão. Então qual que é o nosso intuito? Captar imagens desse meliante, por exemplo, e compartilhar com as autoridades, com muita tecnologia embarcada, óbvio, né? Hoje alguém que é identificado por uma câmera da CoSecurity, a gente consegue entender, né, junto com as forças públicas, se esse camarada é procurado pela justiça ou não. E colaboração no conceito de que todo cliente, na verdade não é todo cliente, né, toda pessoa, inclusive um transeunte, pode escanear um QR Code em um dos nossos produtos. Os nossos produtos são geolocalizados, então qualquer pessoa na rua, independente de ser cliente CoSecurity ou não, por intermédio de um aparelho de celular, ele pode escanear um QR Code e reportar um incidente, um crime, um buraco na rua, falta de iluminação pública. Por intermédio do escaneamento de um QR Code em São Paulo, por exemplo, a gente tem vários casos emblemáticos. A gente já localizou dezenas de pessoas com Alzheimer, então alguém que perdeu, né, um familiar querido, escaneou o QR Code, a gente ligou para essa pessoa. Em 1 minuto, 1 minuto e meio, essa pessoa passou as características da pessoa perdida e, por intermédio da nossa rede de câmeras, a gente conseguiu localizar uma pessoa com um problema mental, por exemplo, e pets perdidos também. Então, temos aí uma centena de casos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, que a gente acha um pet perdido. Então, colaborativo por esse e vários outros motivos. Rafael, é muito importante, né, as pessoas saberem, porque assim, quando veio no mercado essas empresas falando sobre a câmera externa, né, para proteger a entrada de alguns condomínios e até localizando o outro lado da rua, os condomínios já tinham essas câmeras iam para o DVR do condomínio. E aí, muitas das vezes, o condomínio tinha o custo e a responsabilidade de tratar essas imagens. Muitas das vezes, a empresa que dava esse tipo de manutenção era uma empresa que deixava lá 15 dias, 24 horas, 48 horas. E aí, quando a pessoa ia avisar que conseguia falar com o condomínio, essa imagem já estava perdida, né? E aí você vê que não é só as câmeras da CoSecurity em relação à segurança, mas ele contribui para a comunidade como um todo. Você pode localizar um pet, uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa que passou e está perdida, ou então você
verificar que aquele carro com aquela placa, com aquela cor, já passou 5 vezes no mesmo dia, no mesmo horário, naquela rua, buscando uma oportunidade, porque você sabe que o meliante, hoje, ele é organizado e ele fica fazendo os trâmites dele como se fosse um estudo, para ver se aquela rua realmente é sensível, Sim. se há exatamente aquela oportunidade. Mas nós vimos também que o mercado dessas câmeras externas teve alguns parâmetros em relação ao poder público com a calçada. Nós sabemos que nós temos problemas com calçada não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares que a calçada está ficando muito estreita. Sim. E aí, se você tem um cadeirante por conta da acessibilidade, a câmera ali no meio da calçada poderia atrapalhar muito mais. Mas a gente tem a opção de colocar, como é o nome daquela câmera que fica com os dois olhinhos assim, aqui encostado na parede, que vocês têm um nome bem engraçado para dar para eles. Na verdade é um produto, né? Ele Sim. chama Wall Tower. Então, Rafael, aqui no Rio de Janeiro, as nossas calçadas, elas são muito estreitas. E vocês têm também aquela opção daquela câmera que fica junto ao muro e que consegue proteger do mesmo jeito, sem ficar na calçada e acabar com a acessibilidade que a gente precisa ter na rua? Exatamente. Na verdade, foi a nossa preocupação desde o início, né? Onde é que a gente coloca um totem de segurança quando você não tem um recuo no condomínio, não tem uma área privativa do condomínio. Então, a gente produziu, né, 2 produtos específicos para resolver essa questão. Um deles é o Wall Tower, que é como se fosse um totem meia cana. A gente coloca ele na área privativa do condomínio por intermédio de uma chapa, e um pequenininho, que é um compacto. Ele tem um valor mais acessível para, de repente, um condomínio que queira fazer parte da malha e está financeiramente desconfortável. A gente tem opção do condomínio contratar esse produto que se chama de compacto. E por que a gente criou esses produtos? Há 5 anos atrás, quando nós começamos a nossa operação em São Paulo, as leis de acessibilidade já existiam, né? Então, a própria lei da acessibilidade, uso indevido do solo público, cidade limpa. Então, imagina, uma empresa de segurança que infringe leis. Então, a gente sabia que a gente não podia colocar um totem na calçada, porque apesar do condomínio cuidar da calçada, a calçada é pública. Então, a gente pode atrapalhar um cadeirante, por exemplo. Então, a gente desenvolveu esses 2 produtos e te desafio, Ana, a chegar em São Paulo. Hoje, em São Paulo... Aqui no Rio, a operação está começando, tem 45 dias. Mas em São Paulo a gente tem umas 8.500 câmeras espalhadas por uns 3.500 totens. Eu te desafio a encontrar um produto nosso infringindo lei de acessibilidade ou cidade limpa. Você não vai encontrar, porque desde o início da nossa operação nós nos preocupamos com isso. Como que é importante, né? Quando eu falo para vocês que é para vocês puxarem a cadeira, sentar, porque lá vem informação, é verdade. Olha o diferencial. Um prestador de serviço que tem o cuidado de não infringir as leis e as regras de acessibilidade, uma coisa que parece que é moda, porque eu acho que as pessoas nunca imaginaram que do mesmo jeito que eu e você que podemos andar com as nossas 2 pernas, temos também o direito dos cadeirantes, das pessoas que têm muleta, Sim. das pessoas que têm andador, e proteger realmente a calçada. Aqui no Rio a gente tem problemas com árvores. A gente tem árvores no meio da calçada e, às vezes, é uma árvore que sobe aquela raiz e que impede que as pessoas passem. Então, assim, eu fico muito preocupada quando você tem uma empresa que ela já começa desrespeitando algumas regras, principalmente as regras que eles deveriam ser exemplo, né? Então, parabéns, isso é um diferencial bem legal para a CoSecurity. Eu vivo em São Paulo, vocês sabem, né? Então, eu sempre estou encontrando com algum produto novo de lá e sempre trago também aqui para a gente, para o Rio de Janeiro, porque eu acho que a gente tem que ter diferencial. Mas uma coisa muito interessante é que eu sou meio que vendedora também dos meus patrocinadores e prestadores de serviço. E o diferencial que eu vi, que é muito interessante, é o seguinte: quando eu, como condomínio, contrato os seus serviços, os seus produtos, eu acabo protegendo o meu condomínio,
os condomínios dos meus dois lados, direito e esquerdo, e o meu condomínio da frente. Perfeito. E isso faz com que aquela velha desculpa que você sabe que o brasileiro dá, estamos sem dinheiro, não podemos investir agora, etc. e tal, ela faz com que isso caia por terra. Porque quando você pega uma programação, um planejamento para proteger os dois lados da rua, você acaba dividindo entre os 2 ou 3 condomínios. Sim. E aquilo fica um valor muito simbólico que realmente traz segurança. Porque a partir do momento que você coloca, tipo, aquela plaquinha falando você está sendo filmado, ou você está sendo acompanhado, ou eles percebem que tem uma câmera, ele pensa 2 vezes se ele vai fazer alguma coisa. Com certeza. E um dos nossos pilares, inclusive, fica por conta da ostensividade. Então, você falou uma coisa que é super verdade, né? A câmera não inibe. Tudo bem, uma câmera convencional talvez não. Mas imagina um condomínio com totem de 2,60 metros de altura, com QR Code para você escanear, com uma auréola que brilha à noite e chama a atenção. Agora imagina numa rua de 100 metros, 3, 4, 5 totens. O bandido, ele não é burro. Apesar dele estar fazendo uma burrice, né, que é cometendo um delito, ele também não quer... Ele se preocupa com ele não quer ser preso. Então esse é o princípio da ostensividade. O nosso intuito não é prender ninguém, é fazer com que o ambiente fique tão desconfortável na mente de um bandido que ele queira cometer o crime em outro local. E eu tenho um monte de estatística para te dar aqui. Nós monitoramos hoje a Faria Lima, em São Paulo, então reduzimos 80% da criminalidade. Nós monitoramos, são alguns casos emblemáticos, né, da CoSecurity. Nós monitoramos a Rua Indiana. Então, uma rua de 200 metros que um grupo de síndicos e moradores se reuniram e decidiram, né, fazer a segurança por conta própria. E nós fomos os escolhidos para cuidar da segurança da rua. Então, a gente praticamente zerou a criminalidade da Rua Indiana. Temos um caso emblemático também de um player, que eu não vou divulgar o nome aqui, mas os funcionários estavam sendo assaltados quando chegavam, quando saíam do serviço. Ele queria uma solução, porque ele estava perdendo bons profissionais. Ele nos chamou, fizemos um estudo, e esse caso é muito interessante, que a gente não vendeu na área privativa desse player. Ele nos autorizou a abordar o seu Manuel da padaria, a dona Cleide da farmácia, seu Joaquim do botequim. Então, nossa equipe comercial foi nesses estabelecimentos e convenceu esses lojistas a instalar o totem. Quem que pagaria o totem? O player. Em troca, a gente utilizaria a infraestrutura daquele comércio e daria acesso às câmeras daquele totem para o lojista, e é óbvio que o player ia ter acesso a toda a rede de câmeras. Então, o ambiente, o quarteirão, ele se tornou tão ostensivo que a gente praticamente resolveu um problema desse player. Então, esse é o poder da ostensividade. Estamos lá para prender bandido? Não, mas para tornar o ambiente desconfortável à criminalidade. E o mais legal de tudo é o seguinte, por exemplo, eu já assisti várias palestras de vocês e eu tive na palestra de inauguração quando vocês chegaram aqui no Rio de Janeiro, do próprio CEO da empresa. E uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção. Hoje todo mundo fala da IA. A IA virou moda, IA para isso, IA para aquilo. Eu utilizo a IA para fazer alguns textos. E o que me chamou mais atenção? O reconhecimento facial. Se eu estiver tentando entrar num condomínio ao qual eu não pertenço e ficar lá gravado a minha facial, essa facial vai para um banco. Sim. Esse banco vai responder, vai se responsabilizar por toda a LGPD. E se eu tentar entrar em outra unidade, em outro condomínio, seja lá onde for, eu vou ser identificada. Que aí não foi uma simples erro. Eu não errei o número do condomínio e tentei entrar e não consegui. Não me confundi. Na verdade, eu estou tentando invadir. E isso daí vai ficar lá nesse relatório que vai ser enviado para o poder público, para que o poder público se posicione. Né? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um caso de uma faculdade, eu não posso falar o nome, uma faculdade muito famosa, que ela estava perdendo os alunos da noite por conta disso. E aí ela conseguiu reunir os síndicos do bairro para conversar sobre o assunto.
E aí foi chamado o poder público, foi chamado todo mundo. Mas você olha bem para essa situação e você vê o diferencial que o produto de vocês pode trazer para a segurança dessas pessoas. O caminho. Existem condomínios que ficam em ruas sem saída. Perfeito. Então não tem o porquê você, Rafael, ou eu, Ana Paula, ir para essa rua e entrar e sair o tempo todo. Se eu não moro ali, o que tanto eu estou fazendo até o final da rua e voltando? Alguma coisa eu estou tentando fazer. Então, quando há essa comunicação com o poder público para poder mandar uma patrulhinha, mandar um carro, mesmo que seja só para passar e botar o giroar, essa pessoa, opa, alguém me viu. Então, essa segurança que nós precisamos. Porque quando a pessoa também fica inibida de fazer alguma coisa, ou você... E não, ali tem a câmera. E ali eu estou sendo filmado. E se ler esse QR Code aqui, eu acho que pode se comunicar e dizer que eu estou com a blusa rosa e com crachá. Ele vai estar com a blusa azul e assim. Ele tem barba, tem bigode, tem um cabelo curto. As nossas características físicas e a vestimenta vão ser declaradas para o poder público e isso ajuda. Porque, assim, eu falo muito sobre isso, né? Você ser gestor ou gestora de um condomínio, você tem que gerir tudo, principalmente a segurança. E eu vou voltar um pouquinho lá no começo. Eu não posso gerir a segurança só dentro do condomínio. Eu tenho que gerar a segurança também na entrada. Exato. Porque muitos assaltos e sequestros são feitos na porta da garagem quando a pessoa está entrando ou saindo do condomínio. Então, a gente precisa proteger esse entra e sai ali das pessoas dentro do condomínio. Porque aquilo ali vai ser inibidor. Porque a partir do momento que aquilo ali está dentro da previsão orçamentária e o condomínio tem, ele vai verbalizar e as pessoas vão ficar sabendo que aquele condomínio ali está protegido. Perfeito. Ó, você fez uma pergunta que dá para a gente dividir em várias. Mas vamos lá. Vou tentar responder por parte. Primeiro, você falou de inteligência artificial, né? Eu tenho muito cuidado na hora de falar de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial funciona muito bem num ambiente controlado, aqui como o nosso. Então, é um ambiente estático, sem muitas variações. Inteligência artificial funciona perfeitamente bem. Agora, se a gente for para a rua, por exemplo, infinitas variáveis, inteligência artificial tende a falhar, perdão. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das empresas oferecem mundos e fundos, prometendo que inteligência artificial vai resolver uma dor. Tem empresa por aí que promete para o cliente que uma câmera consegue prever um assalto. Então, a maneira com que a pessoa está se locomovendo na rua indica que ela vai cometer um delito. Ó, vou te dar a minha opinião. Isso, para mim, é balela. A inteligência artificial ainda não está preparada para isso. Ainda não tem corpo, musculatura para isso. Talvez daqui a uns 4, 5 anos, e eu digo isso porque a gente fez N testes com inteligência artificial. E num ambiente que a gente não tem controle, com infinitas variáveis, foram 600 disparos em 2 horas. E eu costumo dizer isso, explicar isso, para explicar para todo mundo o que a gente entrega, o que está por trás dos nossos pilares. Inteligência artificial, que está limitada a reconhecimento facial e reconhecimento de placa de veículos. Isso funciona perfeitamente bem, isso é tecnologia embarcada. E é isso que as forças públicas precisam. O resto é balela. Então, no nosso produto, hoje a gente tem 2 câmeras laterais. As 2 câmeras laterais fazem reconhecimento facial e a câmera frontal faz reconhecimento de placa de veículos. De modo que, se alguém estiver passando na porta do condomínio e for procurado pela justiça, nós estamos integrados com as forças públicas. Essa informação vai aparecer de maneira diferente para as forças públicas. E as forças públicas podem atuar ou não, ok? A gente não tem um retorno por questões de LGPD. Veículo é a mesma coisa. Se a gente lê uma placa de um carro roubado, clonado com status de busca e apreensão, isso aparece de maneira diferenciada para as forças públicas e eles têm como agir ou não. Então, o principal intuito da CoSecurity é captar imagens e compartilhar com o poder público. Só que você falou de algo interessante. A gente tem outro banco de dados, que é um banco de dados próprio, de pessoas que já cometeram delito dentro da nossa malha. Então, se um camarada chega no condomínio no Meier e ele for infrator dentro da nossa malha num condomínio na Tijuca, a gente tem protocolo e procedimento para isso.
que não cabe eu ficar destrinchando aqui, mas a gente consegue avisar para a portaria que aquele camarada é um potencial infrator. O porteiro vai poder abordar aquele camarada? Não, porque ele não cometeu delito nenhum, é só um procedimento diferente para alguém ficar de olho nesse camarada. Isso funciona no shopping também. Então, se alguém entra no shopping, tem um produto, essa pessoa já cometeu algum tipo de delito na nossa malha, a gente tem condição de comunicar um CCO de um shopping, por exemplo, para que os seguranças tenham um cuidado maior com aquela pessoa, porque ela é uma potencial infratora, óbvio, sem infringir nenhuma lei de LGPD. Que é o que a gente fala de suspeito, né? Suspeito todos nós somos. E aí a própria empresa ela tem que provar que esse suspeito realmente é um infrator ou não. E uma coisa muito importante dentro disso que você está falando é o seguinte. Uma vez eu trabalhando e a gente reclamava muito sobre... por que aqui não tem um carro da polícia, não tem um giroar, não tem não sei o quê, não sei o quê. Por que acontecia isso? Acontecia isso porque as estatísticas, elas não ficavam atualizadas. Sim. A gente ligava, a gente falava, a gente documentava, etc. Mas cadê a estatística? Às vezes você fala que aquela rua é perigosa, aquele ônibus é perigoso, mas cadê a estatística, os números? Não tem ninguém. Abrindo um boletim de ocorrência numa delegacia, por exemplo. Exato. O boletim de ocorrência, como é que você sabe que tem um número X de assalto, de atropelamento, roubo de carro, pessoas andando na rua, e esses números estão aonde? Estão na estatística. Eu acho que, assim, o diferencial é que vocês se apresentam como um braço. Eu falo muito sobre isso. É um braço que ajuda na nossa segurança da porta para fora. Muitas pessoas vão buscar a criança na escola e é exatamente nesse percurso que acontecem as coisas. A escola é próxima, vamos ali. Vou na padaria comprar um pão. E ali você encosta o meliante do seu lado, coloca uma faca na sua cintura, faz você abrir o portão do condomínio, entra. E esse tempo aqui, se houver essa comunicação, o poder público pode tomar uma atitude para pegar ele quando ele sair. Claro. Não precisa pegar ele naquele momento para que alguma vida seja ceifada sem responsabilidade. Mas você dá artifícios para que eles possam agir da melhor maneira possível. Porque existe muita gente que fala assim, não, mas foi confundido. Como eu brinco sempre, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu falo, não, gente, todo preço se parece, eu devo parecer mesmo. Então, é uma brincadeira que eu falo, que as pessoas também, para sair de algumas situações, falam, não, é parecido comigo. Não. Se você tem a inteligência artificial para reconhecimento facial, você vai ter certeza que é aquela pessoa. Independente, por exemplo, você tem barba e tem bigode. Se você cortar a barba, cortar o bigode, foi monitorada a sua facial. Mesmo assim, vão conseguir descobrir se é você ou não. Claro. E mesmo as pessoas que são gêmeas, existe diferença. As pessoas, às vezes, não percebem, mas tem diferença. Então, assim, é muito importante o trabalho que vocês entregam com esse diferencial, com a segurança que existe um banco interno, porque se a pessoa já infringiu alguma regra, alguma lei, na malha que vocês guardam dos dados, já vai ser sinalizado que não é a primeira, não é a segunda que a pessoa está tentando entrar naquele condomínio XYZ. Exato. Então, vocês vão ter uma estatística para entregar para o poder público. E o que vocês fazem também no sentido de que, se o meu condomínio está de frente ao seu condomínio, os dois juntos se unindo, o custo dessa segurança vai ficar simbólico para todo mundo. Claro. Vai ficar muito menor. Então, é aquilo que eu falo, a gente tem que trazer soluções, a gente tem que ter empatia e comunicação com os nossos vizinhos do lado de frente. Para quê? Para que todo mundo se proteja junto. A gente fala muito daquela frase clichê, né? A união faz a força. Mas, na verdade, a gente tem que entender que hoje, para se proteger, você tem que se unir realmente. Se unir contra as coisas que possam trazer insegurança externa para os nossos condôminos. Porque ninguém quer morar numa rua que tem um condomínio que é perigoso. Exato. E a gente só vai fazer isso se a gente quiser pegar todas as opções que a COSECUR está trazendo de São Paulo para cá. Perfeito. E, na verdade, quando a gente viaja o Brasil todo igual a mim,
pessoal só fala de Rio e São Paulo. Mas eu estava na Paraíba, eu fui na Fortaleza, eu fui em Aracaju, fui em vários outros estados que lá também tem. Só que o que é mais chamativo é a região sudeste. Então, a gente sempre fica ali no pico das informações, porque eu estava lá na Paraíba, mas aparecia reportagem de violência de São Paulo. Você pode estar onde for que aparece reportagem Rio e São Paulo. Então, assim, isso é uma coisa que é uma imagem negativa, mas, ao mesmo tempo, o condomínio, o gestor e a gestora que está nos assistindo tem que ter consciência que temos soluções. Claro. E nós estamos chegando, né, no final do ano, nós estamos no mês de outubro, é agora o momento ideal para se atualizar a previsão orçamentária e trazer benefícios, porque a prestação de serviço que vocês fazem é um benefício para os condôminos, é uma segurança. Não vai vir um ninja e fazer com que você não seja assaltado, mas vai evitar muita coisa, porque a partir do que o primeiro fizer, ele automaticamente for preso, esse comentário vai dizer, aquela rua lá dá ruim. Não vai porque aquele condomínio lá colocou câmeras. E esse é um caminho que não tem mais volta, né? Então, daqui para frente, a quantidade de totens a nível Brasil vai aumentar, assim, a nível absurdo. E a minha preocupação é que as pessoas escolham a empresa certa para poder fazer esse tipo de monitoramento. É importante frisar também que nós somos uma central reativa, não tem ninguém olhando para as câmeras 24 horas, porque imagina, a gente vai, no final do ano, agora chegar a 10.500 câmeras. Ia ter que ter quantos colaboradores? Isso aí, quantas pessoas, quantas posições de TV e quanto dinheiro que a gente precisaria gastar para deixar uma equipe olhando para as câmeras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós precisamos ser acionados. Eu estou falando isso porque você citou o exemplo de uma pessoa caminhando, né? E sendo assaltada. A gente não abre as câmeras nessa situação em tempo real, mas nós estamos integrados com as forças públicas, de modo que se alguém ligar para o 90, a integração permite que a câmera dê apoio a uma viatura, por exemplo. Então, imagina, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem acesso a todas as nossas câmeras em tempo real, os nossos totens são geolocalizados, lá no CCO da polícia aparece um mapinha mesmo, de onde tem câmera da Co-Security. Então, alguém liga para o 90, a polícia tem condição de abrir uma câmera em tempo real e ver o que está acontecendo, ou dar suporte, ver se alguém está armado, fazer uma identificação. Então, é um caminho sem volta. Inclusive, as próprias forças públicas estimulam essa parceria público-privada porque eles não têm capital para colocar câmera num estado inteirinho. Então, a gente sempre agrega as câmeras das forças competentes. Então, o que é melhor? Força pública com 20 mil câmeras fazendo monitoramento de uma área ou 30 mil câmeras? Óbvio, quanto mais câmeras, melhor. Então, eles mesmos instigam essa parceria público-privada, porque isso é benéfico para todo mundo. Eu ainda vou além. Eu digo sempre quando eu vou nos condomínios, e quem já recebeu a minha visita sabe. Quando você quer colocar um sistema de câmeras dentro do seu condomínio, você não pode ter ponto cego. E aí, quando você fala da diferença, porque tem muitos síndicos que questionam, não, a minha câmera externa é integrada ao 90. Ok, mas aí, qual é a responsabilidade de gravar, de separar aquela informação? É toda do síndico do condomínio. Quando você tem uma empresa particular fazendo isso, a responsabilidade da comunicação, da separação, da tratativa é da empresa. É diferencial. E a gente vende muito esse argumento, a gente chama esse argumento de desburocratização. Acabou esse negócio de pessoas ficarem pedindo imagens para o síndico, é tudo com a gente. Então, a pessoa escaneia um QR Code, vamos supor que a pessoa visualizou um crime, ela pode escanear um QR Code, imediatamente a gente vai abrir as câmeras. A gente pode transformar uma filmagem de 10 minutos num compilado de tudo que é importante de 2 minutos. Se for um crime testificado em crime, a gente manda tudo para a delegacia mais próxima, por intermédio de ofício protocolado a materialidade do crime. Então, o que a gente manda para a delegacia serve, inclusive, para prender em flagrante. Se a pessoa se colocar como vítima e ir para a delegacia, já está tudo lá, esperando ela. E se ela não quiser abrir o boletim de ocorrência, porque muitas pessoas não fazem, né? Por isso que a gente não tem estatística, a Polícia Civil pode utilizar aquela informação para inteligência, por exemplo, para deslocar uma viatura. Nós recebemos aqui 10 ofícios protocolados da Co-Security nessa determinada região. Então, enfim, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Com as informações, basta eles quererem.
Gente, parece que o tempo voa, 1 hora é muito pouco tempo, mas sabe o que é mais importante? A gente sempre deixa um gostinho de quero mais. E se vocês quiserem saber mais informações da CoSecurity, não tem problema. No próximo dia 30 de outubro, na CADEG, vá lá, faça suas inscrições, o link vai estar aqui embaixo, faça suas inscrições e tirem todas as suas dúvidas. Ele não vai estar lá sozinho, ele vai estar lá com uma equipe. Então, toda a atenção vai ser de vocês, eles vão fazer uma visita no seu condomínio, o orçamento é gratuito, é só você dizer que, olha, eu assisti no podcast do Chá das Síndicas, eu faço parte do projeto do Chá das Síndicas, que eles vão até o seu condomínio, faz esse levantamento, traz esse levantamento para vocês irem até a Assembleia, comparecem na Assembleia para poder argumentar e mostrar que é um benefício legal para o seu condomínio e um diferencial. Porque você não pode ficar preocupado só com a segurança do portão para dentro. Você tem que ter a segurança também do portão para fora. Ah, Ana Paula, mas eu vou fazer o trabalho do poder público? Não, você vai contribuir. A ideia do condomínio é contribuir para a segurança pública e privada de todos os condôminos. Então, gente, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço essa parceria e quero que vocês vão até lá e tirem as suas dúvidas, levem para o seu condomínio, apresentem a Assembleia, porque vocês vão ver como a sua rua, o seu vizinho, os seus condôminos vão ficar mais seguros com a CoSecurity.